Sétimo ano, boa noite, tudo bem? Professor Renato mandando a devolutiva das atividades propostas. Eu estou atrasado, na realidade eu deveria ter mandado isso aqui na semana passada. Eu sempre mando a correção com uma semana após o envio da atividade, tá? Como a gente tá meio corrido aí nesse início, então hoje que eu tô mandando, eu vou colocar essa primeira semana como semana 1, aula 1, tá? Então, foi a aula do dia 10 de agosto, que seria o primeiro conteúdo propriamente dito. Então, vamos lá? Sempre vai ter uma parte que é uma introdução e depois exercícios, tá? Ou exercícios direto. Então, vamos ver. Primeiro, então, faça a leitura da explicação apresentada a seguir. Então, a sequência dos números naturais. Então, a gente vai relembrar o que são números naturais. Lembrando que essa matéria nós já vimos no sexto ano, então é revisão. Marcelo está contando seus CDs. Hoje ninguém nem tem CD, mas eu acho, né? No nosso tempo era bastante comum a gente guardar nossos CDs. Para contar, usamos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui a gente colocou os 3 pontinhos que são as reticências. Significa que continuam os números naturais. Então, os números naturais, eles não têm fim. É uma sequência que nós chamamos de uma sequência infinita, correto? Então, números naturais, a gente representa pela letra N, correto? Então, aqui ele está mostrando começar do 1, tá? Mas, antes do 1, você sabe que com o 0, esses números formam a sequência dos números naturais. Então, os números naturais vão começar no 0. Essa sequência é infinita, como eu comentei, pois todo número natural tem um sucessor. Sucessor é o número que vem depois, que está na frente, o que sucede. Então, se aqui eu tenho o 0, o sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, e assim por diante. Para achar o sucessor, que conta que eu faço? Eu faço mais 1, tá? Então, o sucessor de 4 é 5. Por quê? Porque 4 mais 1 dá 5. O sucessor de 25 é 26. Por quê? Porque 25 mais 1 dá 26. O sucessor de 1029 é 1030. E assim por diante. Então, aqui tá alguns exemplos. Da mesma forma, se eu tenho um sucessor, eu tenho um antecessor. Antecessor é aquele que vem antes. Então, quem que está antes do 8 é o 7. Quem está antes do 43 é o 42. Então, sucessor que vem depois, antecessor que vem antes. Se no sucessor eu faço mais 1, no antecessor eu faço menos 1. Então, o antecessor de 8 é 7, porque 8 menos 1 dá 7. O antecessor de 43 é o 42, por quê? Porque 43 menos 1 dá 42. Beleza? Aí a gente pergunta, aqui ele falou que todo número natural tem sucessor. Todo número natural tem antecessor? Não. Se eu pego o 0, quem que está antes do 0? Por enquanto nós não sabemos, tá? Nós vamos trabalhar com números negativos daqui a pouquinho, mas por enquanto eu não sei quem está antes do 0. Então, o 0, se eu faço o 0 menos 1, a gente não sabe quanto que dá isso. Então, o 0 não tem antecessor, que é o 0. Beleza? Vamos lá. Continuando agora, para finalizar a explicação dessa aula. Podemos selecionar na sequência dos números naturais 2 ou mais consecutivos. O que são consecutivos? Às vezes a gente confunde consecutivos com sucessor e antecessor. Consecutivos são 2 números que aparecem na sequência. Então, por exemplo, o 9 é o sucessor do 8. O 8 é o antecessor do 9. Então, 2 números que estão nessa sequência, um seguido do outro, significa que são números consecutivos. Então, por exemplo, 8 e 9 são consecutivos. 63 e 64 e 65 são consecutivos. 139, 140, 141 e 142. Então, também são consecutivos. É uma sequência de números consecutivos, tá? Se eu tenho o número 72
ele pode ter dois consecutivos. Pode ser 71 com 72 ou pode ser 72 e 73, tá? Então, consecutivos, dois números que estão na sequência. Agora vamos responder algumas perguntas para finalizar essa primeira aulinha de hoje, beleza? Qual é o antecessor do 100? Como que eu faço? Antecessor menos 1. 100 menos 1 que dá 99. Fácil, né? Qual é o único número natural que não tem antecessor? A gente acabou de trabalhar. O único número natural que não tem antecessor é o número 0. O 0 não tem antecessor nos naturais, vai ser um outro conjunto. E essa questão número 3, eu lembro que a gente brincou, a gente fez no grupo já a correção dela. Descubra com seus colegas do grupo do WhatsApp quais são os dois números naturais consecutivos que dá 95. Como que eu expliquei para vocês lá no grupo? A gente faz a conta de divisão. A gente vai rever mais para frente como faz a divisão, mas vamos relembrar aqui. 2 vezes 4 dá 8, 9 tira 8 sobra 1. Desce o 5. 2 vezes 7 dá 14. 15 menos 14 sobra 1. Se sobra 1, então o número já é o 47. 47 mais 1, então eu sei que o outro número é o 48. Então, se eu fazer a conta de mais, tirar a prova real, 48 mais 47, 8 mais 7 é 15, sobe 1, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, 47 mais 48 dá 95. Aqui eu tinha falado só vale cálculo mental, mas a gente colocou na prática. Beleza? Então, essa primeira aula de introdução é isso. Eu agradeço... Ah, não, continuando, tem mais uma parte aqui, opa. Ah, não, é só isso mesmo. Então, eu agradeço por enquanto essa primeira parte e até logo.